Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 66. Estamos estudando o capítulo 9 desse livro. É um capítulo, gente, que fala de temas bem diversos, né, e as sessões dele são um pouquinho longas, né, diferente de outros capítulos que tem vários tópicos com assim, sessões menores. Esse é um capítulo que não com tantos tópicos, mas que são um pouco extensos, né? Então agora a gente vai começar um novo tópico que tem uma extensão grande, assim, são mais de 6 páginas e é muita coisa para a gente ver em um único dia, obviamente, né? Então eu vou fazer a divisão em duas partes, metade hoje e metade no próximo vídeo, tá certo, gente? Nós vamos falar sobre a negatividade, né? Primeiro, a identificação, né? De como a gente saber o que é a negatividade, né? Identificar essa negatividade e saber que existe algo positivo, digamos assim, nela. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a possibilidade da gente ver a negatividade como algo positivo e transformá-la em presença, né? Transformar a negatividade na possibilidade de você acessar o agora, né? E depois, no nosso próximo vídeo, a gente vai aprender, né, a partir da visão de Eckhart Tolle, a como se libertar totalmente da negatividade e se desconectar dessa energia que tem ligação com o nosso ego, tá certo, gente? Então, essa vai ser a divisão mais ou menos do que a gente vai falar nesses dois vídeos, nesse agora e no próximo, e vamos embarcar nessa que é uma temática incrível e cheia de nuances, coisas incríveis para nós, para o nosso processo evolutivo, para o nosso processo de expansão de consciência. Beleza, gente? Antes da gente começar a leitura, como eu sempre faço, agradecer vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal e a sempre dar um joinha nos vídeos. É super importante vocês fazerem isso, gente, para poder ajudar esse canal a crescer e a atingir mais pessoas. Aumentar o seu alcance para as pessoas que estejam pesquisando temáticas do autoconhecimento, da espiritualidade, de livros, de psicologia, de filosofia, que são as temáticas que a gente aborda aqui, né? Então, quanto mais curtidas os vídeos têm, é assim que o algoritmo do YouTube funciona. Ele coloca como recomendações para outras pessoas. Então é isso que eu faço de vocês, essa gentileza de sempre darem um joinha nos vídeos, porque isso vai ajudar muito a fazer com que esse canal cresça e atinja mais pessoas. Beleza, gente? O pessoal do Instagram, né, que é o Isaías Costa 14, né, sempre que fica salvo eu coloco lá no IGTV para quem quiser assistir, né? Muita gente tem acompanhado pelo Instagram, né, que hoje em dia é a rede que mais está bombando, né, no Brasil e pelo mundo afora também, né? Tá todo mundo lá no Instagram. Então é uma forma que eu faço de atingir mais pessoas, né, de espalhar esse estudo para mais pessoas. É uma alegria, eu convido você também a me seguir por lá. Além dos vídeos, todos os dias eu compartilho pensamentos, frases, textos meus, tudo voltado para o autoconhecimento, para motivação, para o desenvolvimento, psicologia. Temas super bacanas, postagens super interessantes. Todos os dias eu publico lá, de domingo a domingo, gente. Então acompanhem porque é muito bacana. É bem voltado para o nosso processo de autoconhecimento, certo? Também o pessoal do podcast, né, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Eu tenho nessas duas plataformas, né? Tem muita gente que prefere só ouvir, então assim, é uma possibilidade, né? E o bacana do podcast é que você pode fazer download, né? E com o download você deixa salvo no seu celular para ouvir quando e onde quiser, independente de internet. O podcast você pode ouvir mesmo quando não está com acesso à internet. Isso é muito bom. Nem sempre a gente consegue, né? Não em todos os lugares que a gente sabe que tem acesso à internet. Então é uma forma de você utilizar bem o seu tempo, aprender, né? E conectar com coisas boas, mesmo quando não tiver com a internet, ou mesmo fazendo outras atividades, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá começar essa sessão que é bem longa e que a gente vai dividir em duas partes. Hoje, só lembrando, né, recapitulando, que nessa sessão de hoje a gente vai ver, né, a utilização da negatividade como algo positivo, como uma possibilidade de você acessar o agora, transformar a negatividade em presença. Vamos falar sobre isso hoje, certo? Ele começa dizendo:
Toda resistência interior é vivenciada como uma negatividade. Toda negatividade é uma resistência. Ele já vai direto ao ponto. Toda negatividade é uma resistência. Resistência ao que é. Ele utiliza muito essa expressão. Resistência ao que é. E o que é? É o agora, o momento presente. Nesse contexto, as duas palavras são quase sinônimas, negatividade e resistência. A negatividade vai de uma irritação ou impaciência a uma raiva furiosa, de um humor deprimido a um ressentimento, a um desespero suicida, etc. Às vezes, a resistência faz disparar o sofrimento emocional, caso em que mesmo uma situação banal pode trazer uma negatividade intensa, como a raiva, a depressão ou um profundo pesar. Ou seja, aqui ele está colocando diversas negatividades que podem surgir, né, quando a pessoa está na resistência. Né? Ele cita, né, a depressão, né, a raiva, o pesar, tudo isso são negatividades que são resistências, são processos de resistência. Talvez muitas pessoas achem estranho isso, mas a depressão, gente, é um processo de resistência muito grande, muito forte. Resistência ao que é. A depressão, ela tem uma relação muito grande com o medo, sabia disso? Né? Eu que estudo muito psicologia, a mente humana, eu tenho consciência disso. A depressão tem uma relação muito grande com o medo. E o que vence o medo? A coragem. E como é que a gente faz para ganhar a coragem? Acessando o poder do agora. Coragem, ela vem de coros, que significa coração. Você seguir o seu coração. Quando você segue o seu coração, você vence o medo. E a gente sabe que a coragem é você partir, né? Você fazer o que você pensa em fazer, mesmo com medo. Né? Você agir apesar do medo. Coisa que eu já falei aqui diversas vezes, certo? O ego acredita que, através da negatividade, pode manipular a realidade e conseguir o que deseja. Acredita que, através dela, pode atrair uma circunstância desejável ou dissolver uma indesejável. O livro Um Curso em Milagres destaca corretamente isso ao afirmar que, sempre que estamos infelizes, acreditamos inconscientemente que a infelicidade compra para nós o que queremos. Ou seja, quando a gente está nessa inconsciência infeliz, a gente se conecta tanto, né, com essa inconsciência, né, com a infelicidade, achando que a gente vai comprar o que a gente quer. É uma frase bem profunda, eu vou ler de novo. Sempre que estamos infelizes, acreditamos inconscientemente que a infelicidade compra o que nós queremos. O que ele está falando? É os processos de identificação com a infelicidade, com o seu falso eu. E o que é o falso eu? É o seu ego. É uma conexão com o ego. E a gente precisa se libertar disso. Aqui ele vai mostrar o caminho. Ele mostra qual é o caminho para se libertar de tudo isso que só nos aprisiona. E, claro, nos deixa cada vez mais infelizes. Se você, a mente, não acreditou que a infelicidade funciona, por que a criaria? O fato é que essa negatividade não funciona. Em vez de atrair uma circunstância desejável, ela a interrompe ao nascer. Ela nem começa, gente. É interessantíssimo isso aqui. Quando você está na infelicidade, o que você realmente almeja nem começa, porque você se conectou com a energia errada, entende? Em vez de desfazer uma circunstância indesejável, ela a mantém no seu lugar. Sua única utilidade é que ela fortalece o ego. E essa é a razão pela qual ele a adora. É como eu já comentei aqui outras vezes, gente. O que você faz, né, o que você alimenta, é o que vai crescer dentro de você. Se você alimenta o seu ego, é o seu ego que vai ganhar força. É o seu ego que vai crescer. Se você alimenta o seu ser interior, né, o seu eu mais profundo, ele vai se expandir cada vez mais, até você se tornar um ser iluminado nesse planeta. Né? A gente até brinca, né, com a comidinha, né? Qual é a comidinha que você está dando para o seu ego? O ego, ele adora se alimentar da negatividade. E aí ele vai ficando obeso, vai ficando bem robusto. É isso que você quer? Com certeza não. Se você está nesse vídeo, é porque você quer se libertar de tudo isso. E aqui ele já está dando o caminho.
O caminho é o agora. É você acessar a presença no agora, certo? Uma vez que você tenha se identificado com alguma forma de negatividade, não vai querer que ela desapareça. E, em um nível inconsciente, mais profundo, não vai desejar uma mudança positiva. O que ele está falando aqui? Autossabotagem. Isso aqui são os processos autossabotadores. Porque quando você é confrontado com o que você precisa mudar, é lógico que vem o medo. Por que vem o medo? Porque você está, você está seguindo um padrão. Né? Quando você está nessa infelicidade, nessa negatividade, você está seguindo um padrão. E esse padrão, por mais louco que seja, é uma zona de conforto. Percebe? Muitas pessoas elas ficam nessa zona de conforto da infelicidade. E aí fica... Eu até me lembrei agora, né, de uma expressão que eu acho engraçada, né? É utilizada muito pela terapeuta Cristina Cairo. Eu já comentei várias vezes aqui, né, sobre ela, seus livros. É uma grande professora da metafísica da saúde. Tem uma expressão que ela utiliza que é super engraçada, gente, que é o ofurô de cocô. Não sei se você já viu essa expressão ou já leu. Né? Ela comenta, né, que é como se você estivesse num cocô bem quentinho, né, que está fedendo, mas está quentinho. Né? Esse é o ofurô de cocô. Né? Quando você está nessa negatividade gigantesca, mas é uma zona de conforto. Está quentinho e você não quer sair de lá. Porque vai ser dolorido, vai ser sofrido. Mas é transformador. Mas quando você sai disso, a sua vida vai para um outro patamar de consciência. Entende? Então que a gente pegue, né, todas essas possibilidades, né, que eu estou trazendo aqui e utilizemos a nosso favor para a gente se libertar, né, da negatividade, dessas autossabotagens, né, que a gente faz para ficar nessa zona de conforto. Sair disso é um processo doloroso, né, que é sofrido muitas vezes, mas é a partir daí que a nossa vida ela muda, a gente cresce de verdade, beleza? Ela iria ameaçar a sua identidade como uma pessoa depressiva, zangada ou difícil de lidar. Percebe? É quando você se identifica tanto com o papel que você pensa que você é isso, mas você não é isso. Ele dá 3 exemplos, né? Esses 3 exemplos são legais. Depressiva. Você se conecta tanto com essa ideia de que é uma pessoa depressiva que você pensa que você é isso. Mas aí você tem que lembrar de o que é você e do que é a situação de vida. Lá para trás eu teve um vídeo que eu falei só sobre isso, né? É diferenciar a vida da situação de vida. Depressão não é você, é um estado. Você pode estar depressivo, mas você não é depressivo. A mesma coisa com os outros dois, zangado ou difícil de lidar. Uma pessoa zangada é aquela pessoa que se enerva por tudo, né? Que bota, enfim, né? Faz o maior barraco, né? Tem gente que pensa que isso é bonito, né? Se identifica com isso e acha que isso é a pessoa. Não, isso não é você. Isso você está assim, mas você pode serenizar, você pode se transformar numa pessoa super centrada, super zen, super tranquila. Entende? Aí outra coisa também, difícil de lidar. Esse difícil de lidar, mas são aquelas pessoas que o pessoal chama de turronas, né? Ou então de gênio forte, né? Eu acho essa expressão tão engraçada, gênio forte, né? Como se fosse uma coisa assim maravilhosa, né? As pessoas que falam isso, só o que eu vejo, as pessoas que dizem, não, eu tenho um gênio forte, são pessoas que pensam que tem personalidade, que tem impulso, não leva desaforo para casa, né? Você conhece bem esse papo, né? Isso não é nada de você, tudo isso são máscaras, tudo isso são fantasias, são coisas que você constrói a partir do ego. E a gente pode se libertar de tudo isso, gente, porque tudo isso é conexão com o ego, conexão com a negatividade. E a gente precisa sair dessa negatividade. E como eu estou falando hoje nesse vídeo, mais especificamente, utilizar essa negatividade como um trampolim, digamos assim, para a presença. A gente pode pegar como um trampolim, a gente pega essa negatividade e sobe para a presença. Vai até a presença a partir dela. Ele vai explicar isso um pouquinho melhor mais para frente. Você então passa a ignorar, negar ou sabotar aquilo que é positivo em sua vida. É um fenômeno comum e também doentio. Ou seja, é doentio porque não é você. Quando a gente está em um processo que não é a gente, tudo isso é doença.
Sempre lembrando, gente, quando ele fala doentio, não é pejorativamente, não, ele não está fazendo isso. É doença, é o que não é o nosso estado natural. Entende? Quando a gente fala de uma coisa que não é no seu estado natural, é doença. É nesse sentido, certo? Não fique achando que é doente no sentido de ser errado, tá entendendo? Não é isso. Quando ele fala doentio, é aquilo que não é você. Quando está no seu estado antinatural, não natural. Isso a gente chama de estado doentio. Beleza? Continuando. A negatividade é completamente antinatural. É um poluente psíquico e existe um vínculo profundo entre o envenenamento e a destruição da natureza e a grande negatividade que vem sendo acumulada na psique humana coletiva. Nenhuma outra forma de vida no planeta conhece a negatividade, somente os seres humanos, assim como nenhuma outra forma de vida violenta e envenena a terra que a sustenta. Você já viu uma flor infeliz ou um carvalho estressado? Já cruzou com um golfinho deprimido? Um sapo com problemas de autoestima? Um gato que não consegue relaxar? Ou um pássaro com ódio e ressentimento? Os únicos animais que eventualmente vivenciam alguma coisa semelhante à negatividade ou mostram sinais de comportamento neurótico são os que vivem em contato íntimo com seres humanos e assim se ligam à mente humana e à insanidade deles. Isso aqui, gente, é genial que ele está colocando, porque os únicos animais que têm alguma espécie de sofrimento, entre aspas, são os animais domésticos. Nenhum animal que esteja na selva, animal selvagem, ele tem transtornos, ele tem neuroses, ele tem estresses. Não, gente. Eles são o que eles são. Aqui eu já estou voltando para aquela expressão que a gente já falou aqui inúmeras vezes. Eu sou o que sou. Os animais, eles são o que são. Eles estão vivendo na essência. Os outros animais, os únicos animais que às vezes saem da sua essência, por incrível que pareça, por mais irônico que possa parecer, são alguns animais domésticos que convivem com seres humanos que estão desequilibrados e acabam internalizando, absorvendo, digamos assim, essa negatividade. Quando eu estava lendo essa parte aqui, me veio logo em mente, principalmente os cães. Os cães, a gente fala que os cães são fiéis aos seus donos, são os melhores amigos do homem, porque pelo fato deles se conectarem muito fortemente com a nossa energia, eles pegam as nossas neuroses. Isso é super comum quando, por exemplo, o dono adoece ou morre. Tem até um filme, um filme que fala disso, o Sempre ao Seu Lado. É um filme que eu acredito que todos vocês já assistiram. O dono de um certo cachorro, ele morre numa estação de metrô. Ele sempre vai junto com o cachorro para essa estação de metrô. Ele vai para o trabalho, só que ele acaba morrendo e não volta para casa. Entende? Então esse cachorro, ele fica com aquela saudade, Ele não consegue mais se desvincular, do seu dono. E aí ele vira até uma estátua, Ele fica lá anos e anos voltando para essa estação e não consegue assim se desvincular, do seu dono. Isso é neurose. Essa neurose foi ensinada, digamos assim, para esse cachorro, entende? E aí a gente vê, que isso é antinatural. O processo natural não é esse. Esse é até um filme, gente, assim, eu falando isso, pode até assim parecer meio, sei lá, meio cruel, Mas assim, as pessoas, elas romantizam coisas que não eram para romantizar. Esse é um filme, gente, que eu faço altas críticas, porque esse cachorro, que ficou super apegado ao seu dono e não conseguiu mais viver bem porque ele morreu. Isso mostra que ele se conectou com essa energia de apego, Ele se conectou muito fortemente ao apego. E assim, a gente tem que trabalhar para a gente desapegar, para a gente saber que tudo é transitório, a nossa vida é transitória. A gente pode morrer a qualquer momento. A gente morrendo, a gente segue a nossa vida. Vamos sentir saudade? Lógico que vamos, mas a gente segue a nossa vida. A gente segue o barco, como a gente diz popularmente, certo? Continuando. Observe as plantas e animais, aprenda com eles a aceitar aquilo que é e a se entregar ao agora. Ou seja, observar os seres vivos que estão totalmente conectados com o agora
e sermos um pouquinho como eles, né? A gente aprender com a sabedoria que já está ao nosso dispor a partir dos animais, das plantas, dos minerais, todos esses reinos que convivem com o nosso, certo? Deixe que eles lhe ensinem o que é ser, o que é integridade, estar em unidade, ser você mesmo, ser verdadeiro. Aprenda como viver e como morrer, e como não fazer do viver e do morrer um problema. Era o que eu estava comentando agora há pouco, gente. Nós vamos morrer, todos nós vamos morrer. Se a gente ficar estressado, se a gente ficar brigando com esse fato, porque é um fato, a gente só vai sofrer. A gente vai se conectar com a negatividade, conectando com a negatividade estaremos sendo dominados pelo ego. Estaremos vivendo a partir do ego. E não é isso que a gente quer. A gente quer viver a partir do eu interior, né, com a nossa consciência cada vez mais expandida. Vivi com alguns mestres zen, todos eles gatos. Até mesmo os patos me ensinaram importantes lições espirituais. Observá-los é uma meditação. Como eles flutuam em paz, de bem com eles mesmos, totalmente presentes no agora, dignos e perfeitos, tanto quanto uma criatura sem mente pode ser. Eventualmente, no entanto, dois patos vão se envolver em uma briga, algumas vezes sem nenhuma razão aparente, e porque um pato penetrou no espaço, ou porque um pato penetrou no espaço particular do outro. A briga geralmente dura só alguns segundos, e então os patos se separam, nadam em direções opostas e batem suas asas com força, por algumas vezes. Então continuam a nadar em paz, como se a briga nunca tivesse acontecido. Quando observei isso pela primeira vez, percebi no relance que ao bater as asas eles estavam soltando a energia acumulada, evitando assim que ela ficasse aprisionada no corpo e se transformando em negatividade. Isso é sabedoria natural. É fácil para eles porque não tem uma mente para manter vivo o passado, sem necessidade, e então construir uma identidade em volta dele. Nossa, gente, isso daqui é incrível. É só um mestre como o Eckhart Tolle para trazer isso de forma tão clara, tão poética, tão objetiva para nós. Né? Quando eu li isso aqui, gente, eu fiquei encantado com a maestria dele a falar sobre os animais. Eu queria até assim, abrir um parêntese nessa parte aqui, porque lá no comecinho, gente, ainda na introdução desse livro, né, se você não viu os vídeos lá do começo, né, tá tendo assim, uma oportunidade agora, né, de resgatar um pouquinho do que eu falei lá no comecinho. Né, o Eckhart Tolle, quando ele teve um vislumbre, né, dessa iluminação, ele estava super estressado, ele trabalhava no mundo corporativo, né, e não via mais sentido naquilo. Ele ficou 2 anos aproximadamente vivendo em praças. Ele parecia um morador de rua, assim. Ele estava totalmente conectado com o agora e feliz da vida, assim. Ele não precisava mais de dinheiro, ele não estava mais nem aí para essa questão de ganhar dinheiro ou de crescer profissionalmente. Ele passou um tempo totalmente meio que assim internalizando, né, essa nova realidade de um ser iluminado, né? E aí ele passava muito tempo em praças. E lógico, né, que as praças, muitas delas têm rios, né, tem lagoinhas, pequenas lagoas. Nessas lagoas tem um monte de patos, né, e outros bichos, né, e aí ele observava. Ele passava muito tempo observando esses animais, e aí toda essa sabedoria que ele adquiriu foi ao prestar atenção, uma atenção sem a nossa mente barulhenta, aquela atenção plena. A partir dessa atenção plena, ele teve esses insights incríveis que compartilhou nessa parte do livro. Por isso que ele fala com tanta clareza, gente, porque isso aqui é vivencial. Isso aqui não é uma coisa de achismos. Isso aqui é totalmente vivencial. Do tempo que ele ficou em praças, né, vivendo assim, né, como uma pessoa que só queria mesmo as necessidades básicas de sobrevivência, né, comida principalmente, né. Foi um tempo assim, mais ou menos 2 anos que ele explica lá no comecinho, ainda na introdução, e que foi fundamental para ele se tornar um mestre espiritual. Foi tipo assim, o pontapé inicial do seu processo para vir a ser um mestre espiritual. É muito bacana a gente observar isso,
E uma outra coisa, uma outra observação super bacana, quando ele fala sobre os patos baterem asas muito rápido, né, para jogar fora essa energia, isso a gente pode levar para a nossa própria vida, gente, porque nós convivemos com uma série de pessoas no nosso dia a dia e muitas delas jogam energia negativa sobre nós. O nosso corpo meio que carrega essa energia negativa e a gente precisa de alguma forma fazer como esses patos fazem, né? De bater as asas e jogar essa energia fora. Como a gente não tem asas, a gente pode fazer isso de N formas. Como é que eu faço? Eu gosto de praticar alguns esportes, né? Eu tenho dois que eu faço com mais frequência, né? Que são as corridas e jogar basquete. Eu gosto muito de jogar basquete e eu percebo, gente, eu sinto no meu corpo muito da negatividade que é absorvida e ir embora. Ela vai embora porque nesse movimento, né? Nesse exercício que a gente faz com o nosso corpo, a gente joga fora uma série de energias negativas. Então, aqui eu até me coloco como um terapeuta, né? Eu sou psicanalista. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, né? Para as pessoas que eu atendo, a importância das atividades físicas. Sempre eu falo isso para eles, né? A gente até durante o curso é orientado, né? Para sempre tocar nesse ponto, que ele é de suma importância. Nosso corpo precisa de movimento. Para que a gente tenha saúde, a gente precisa se exercitar de alguma forma. Então eu faço questão de levantar isso aqui, da importância das atividades físicas. Entre os inúmeros pontos positivos que a gente sabe que tem, né, das atividades físicas, da questão da melhora da circulação, né, da melhora do corpo como um todo, o organismo melhora, o metabolismo aumenta, né, os hormônios do prazer, né, às vezes você está mais gordo, você pode emagrecer. A gente sabe que tem milhões de vantagens. Entre todas elas, também tem mais uma, né, que nem todo mundo fala, né, eu estou falando agora, né, porque eu tenho essa visão também espiritualista, essa visão que traz o lado psicológico, né. A gente também tem essa possibilidade de utilizar os exercícios, as atividades físicas como forma de eliminar energias negativas que estão presas em nós, que estão dentro do nosso corpo, tanto físico como energético. Principalmente no nosso campo energético, né, que absorve muita negatividade, e nas atividades físicas, que é como se fosse se bater forte das asas do pato, joga fora essa energia. Beleza, gente? Então, que isso sirva para vocês de alguma forma, né, procurem experimentar. Esse tipo de coisa não é simplesmente para você absorver com sua cabeça, né, porque ninguém vai fazer a atividade física por você. O máximo que eu posso é lhe incentivar. Eu não posso fazer com que você saia de casa e vá caminhar, vá correr, vá nadar, vá jogar basquete. Eu não tenho esse poder. O que eu posso é lhe incentivar a partir das minhas palavras. Certo, gente? Então, vamos fazer atividade física por N motivos. E agora tem mais um motivo, N mais um motivo, para você fazer atividades físicas. Certo? Aí aqui, gente, ele vem com um novo questionamento, né, que é já para a gente encerrar nessa parte de hoje. O questionamento diz o seguinte: uma emoção negativa não poderia também conter uma mensagem importante? Por exemplo, se me sinto deprimido com frequência, será que pode ser um sinal de que existe alguma coisa errada com a minha vida? Isso pode me forçar a olhar para a minha situação de vida e fazer mudanças? Esse questionamento é incrível. Mostra que é uma pessoa que de fato está nessa busca do autoconhecimento. Uma pessoa que nunca adentrou o autoconhecimento jamais faria uma pergunta dessa, porque essa pergunta mostra que ela está se observando. Ela traz o olhar de observador nesse questionamento. Se você tiver prestado atenção nele, dá para perceber que ela está colocando esse olhar de observação, de perceber, poxa, eu estou ficando muito deprimido. Essa depressão está passando vários dias, uma semana, 2 semanas. Deve ter alguma coisa errada. O que é isso? Isso é o olhar de observador. Quando você se observa e percebe, opa, tem alguma coisa que precisa de mais atenção. Aí vamos ver o que ele diz, o Eckhart Tolle. Ele diz o seguinte: poderia. As emoções negativas repetitivas podem, às vezes, conter uma mensagem que ocorre com as doenças. Que ocorre como as doenças. Qualquer mudança que você faça, seja ela relacionada com seu trabalho, seus relacionamentos ou seu ambiente, é apenas uma máscara
a menos que se origine de uma mudança no seu nível de consciência. E até onde isso interessa? Só pode significar uma coisa: estar mais presente. Ou seja, quando você está percebendo, né, como eu coloquei, que você está ficando depressivo por muito tempo, o simples fato de você observar e perceber isso já é o começo do processo de presença. Quando você percebe, opa, tem alguma coisa errada? O que é isso? É o comecinho do processo de você ficar mais presente, mais conectado com o aqui e agora. E aí que tá, gente. Esse é que é o pulo do gato, como se diz. É você utilizar a negatividade a seu favor. Você perceber, observar a negatividade e a partir daí tomar consciência e fazer alguma coisa. É o que ele vai falar depois. No nosso próximo vídeo a gente vai aprofundar tudo isso. Ele vai assim, explicar melhor como é que a gente faz para sair da negatividade, nunca mais se conectar com ela. A gente se conectar com o nosso ser e não mais com a negatividade. Mas isso que ele está colocando aqui é o lado positivo, entre aspas, da negatividade, que é a possibilidade de a gente utilizar esse olhar de observador, perceber que está na negatividade e daí fazer alguma coisa. Porque aí é o estado de presença. Quando você chega nesse estado de presença, você está com todas as ferramentas para mudar a sua vida, para transformar uma situação de vida, né, de conexão com o passado, com o futuro, em algo real, em algo realmente conectado com o seu ser interior. Não é bonito isso, gente? Eu acho isso aqui incrível. Quando você já tiver alcançado um certo grau de presença, não precisa mais da negatividade para lhe dizer o que é necessário na sua situação de vida. Ou seja, é como se fosse alcançar um novo patamar de consciência. Esse patamar da negatividade é mais baixo. Quando você, enfim, cresce, né, digamos assim, não precisa mais disso. Mas, enquanto a negatividade existir lá, utilize-a. Use-a como um tipo de sinalizador, um lembrete para estar mais presente. Ou seja, o lado positivo da negatividade é esse. É uma forma de você exercitar, digamos assim, o olhar de observador. Olhar para si, perceber que alguma coisa não está boa, né, não está bem, e aí a partir daí você vai mudar. Isso aqui, gente, é tão incrível, né, porque tem muitas pessoas que elas estão num grau de inconsciência tão grande, tão gigantesco, que elas nem percebem que elas estão sofrendo, que tem alguma coisa errada, alguma coisa que precisa de mudanças. Uma das coisas que a gente vê, tipo, resistência é isso, né? Pessoas que às vezes têm muita resistência, elas estão cheias de problemas, elas estão cheias de sofrimento, mas elas pensam que está tudo bem. E se você tenta adentrar, digamos assim, tenta ajudar, elas às vezes são até grossas, elas são estúpidas, elas dizem, não quero saber de nada, não, estou bem, não preciso de sua ajuda. Isso sou familiar, é super comum. São aquelas pessoas que não querem mudar, né? Elas estão no seu processo de resistência gigantesco e não conseguem nem se olhar para si. Então, às vezes a gente pensa que é pouco, não é nada de pouco, é muita coisa. Você observar a negatividade. Quando você observa a negatividade, você já está um passo além de muitas pessoas. Mas isso pode ir mais longe. É como se fosse um estágio intermediário, digamos assim. Você já não está mais naquele estado de inconsciência, mas ainda não atingiu um estado de consciência plena. Você está quase que num limbo, assim, mas você pode crescer muito ainda. Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai aprofundar tudo isso, né? Como eu comentei, é uma sessão longa, né? Tem muita coisa aqui, mas a gente para poder ver bem, entender bem, vamos ver aos pouquinhos, né? Dividir em duas partes, e aí no próximo vídeo a gente vai aprofundar mais tudo isso, certo, gente? Então, um grande abraço e até o nosso próximo estudo.